Mas, irmãos, prazer estar aqui de novo para podermos falar da palavra de Deus. Nós temos feito uma caminhada, eu e você, nessa caminhada de lutas, nessa caminhada que tem sido diferente para todos nós. Gostaríamos do contato pessoal, gostaríamos de estar juntos, lado a lado, mas Deus tem providenciado que venhamos estar falando da palavra dele através desses canais. Então, por conta disso, eu quero usar mais uma vez esse canal para poder chegar até os irmãos, amigos, para poder dividir a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre a importância da boa teologia para uma vida cristã saudável, para uma vida cristã equilibrada. Muitos absurdos acontecem no meio cristão por falta, vamos assim dizer, de um conhecimento bíblico. Esses dias que nós estamos vivendo são dias, eu diria que propício para que muitos absurdos aconteçam, né? Nós vemos pessoas que tomam atitudes erradas e até mesmo querendo chancelar essa atitude errada, dizendo, eu ouvi de Deus. A Bíblia nos diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é perfeito, nosso Deus é santo. Então hoje eu quero falar sobre um conceito teológico chamado soberania de Deus. Você sabe o que é soberania de Deus? Alguém pode dizer, não, Deus é soberano. Tá bom. Mas qual é a implicação da soberania de Deus na nossa vida? Qual é a implicação da soberania de Deus para a realidade que nos cerca? Qual é a implicação da soberania de Deus mais para esses dias que nós estamos vivendo? Há muitas pessoas que falam da soberania de Deus, mas quando vão aplicar a soberania de Deus a um momento de vida que estão vivendo, fazem uma aplicação errada. Lá no livro de Isaías, capítulo 25, o profeta diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, desde o início, nós já aprendemos isso. E ao longo dos profetas nós vamos aprendendo. Os profetas também falando a respeito de um Deus que executa tudo conforme o seu conselho, conforme a sua vontade. A soberania de Deus nós entendemos que é a crença que tudo o que acontece, eu vou repetir, tudo o que acontece por vontade de Deus, seja essa vontade expressa em seus conselhos, decretos, prescrições e principalmente na sua palavra. Então os profetas ensinaram isso ao povo de Israel, mostrando que os conselhos de Deus eram antigos. O que significam antigos? Não é algo que Deus está pensando agora, não. Desde a eternidade, Deus já conhece tudo o que vai acontecer. Esse conselho também é fiel. Não há variação nele, ele é fidedigno. O que Deus já estabeleceu vai acontecer, ninguém pode impedir isso. Esse conselho de Deus também é verdadeiro. Em Deus não há falsidade. Nós humanos, por conta do pecado, nós sabemos o que é falsidade. Pensar uma coisa e falar outra, agir com intenções, vamos assim dizer, erradas. Em Deus não há nada disso. Deus é verdadeiro, fiel e os seus conselhos são antigos. Hoje nós falamos da soberania de Deus, mas muitas vezes falamos dessa soberania de uma forma indireta. Nas nossas orações, nos louvores que nós cantamos, nós estamos falando dessa soberania. Nas nossas orações, nós oramos dizendo: Deus, Tu és soberano, Tu reinas sobre tudo. Nas nossas canções nós cantamos: nosso Deus é soberano, foi Ele quem criou os céus e a terra. Mas quando nós vamos aplicar isso na nossa vida, quando nós vamos aplicar isso na nossa realidade,
Aí é que mora o problema. Há muitas pessoas que na hora de aplicar isso à realidade retrocedem, né? Acham que em algum momento parece que Deus perdeu o controle das coisas que estão acontecendo no universo. Será que Deus perdeu o controle das coisas e é por isso que essa pandemia está acontecendo? Nada disso. Ele continua sendo o mesmo. Seus conselhos são eternos e perfeitos. Então nós precisamos levar a nossa fé às outras dimensões da vida. O conceito de soberania de Deus tem que adentrar também no momento em que nós estivermos enfermos, no momento em que nós estivermos ouvindo lá uma notícia que nos abala, no momento em que nós passarmos por uma situação que nós não queríamos. São nesses momentos em que as pessoas os cristãos tendem a abandonar o conselho de soberania de Deus, dizer, se Deus realmente fosse soberano, isso não estaria acontecendo na minha vida. Se Deus realmente fosse soberano, eu não estaria passando por isso. Entenda uma coisa, tudo isso acontece e nos afeta, mas não muda Deus, não afeta Deus, nem faz ele tirar, vamos assim dizer, uma solução da cartola, nada disso. Ele já sabia de tudo isso que está acontecendo. Ele já sabia de problemas que nós estaríamos passando. Ele já sabia de situações que iriam acontecer na minha vida e na tua vida e que nós não saberíamos o que fazer. Mas a pergunta é, o que ele quer de nós? O que ele quer de mim? O que ele quer de você? Deus quer, meus irmãos, que nós confiemos na sua soberania. Que nós confiemos no seu poder. Que nós confiemos no seu amor por nós. E o livro do profeta Isaías, mais uma vez, no capítulo 26, versículo 3, diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, o que Deus quer de nós? Exatamente isso. Que nós confiemos nele em toda e qualquer situação. E quando nós confiamos nele, ele cumpre essa promessa, que ele vai nos conduzir em perfeita paz. Conservará em perfeita paz aqueles cujo coração está firmado nele. Aqueles cujo coração está firmado crendo na soberania de Deus. Você confia nessa soberania? Você confia no amor dele por ti? Mas ainda que você e eu falhemos às vezes nessa confiança em Deus, nós às vezes falhamos, nós às vezes embaralhamos o nosso pensamento, nós podemos também descansar e confiar em saber que Jesus, o Filho perfeito de Deus, confiou na soberania de Deus sem falhar. Ele veio a este mundo, ele foi até a cruz e ele confiou na soberania do Pai, de que o Pai era poderoso para que mesmo que ele morresse, ressuscitasse dentre os mortos e cumprisse o que Isaías falou, os seus conselhos eternos, os seus propósitos eternos. Então, meus irmãos, confiar na soberania de Deus não é só no culto, não. Confiar na soberania de Deus não é só quando nós estamos orando, não. Confiar na soberania de Deus é quando nós estamos num leito de um hospital. Confiar na soberania de Deus é quando nós ouvimos uma notícia, fulano perdeu o emprego ou você perdeu o emprego. Confiar na soberania de Deus é quando nós olhamos esse mundo do jeito que está e mesmo assim nós declaramos, Senhor, eu confio na tua soberania, eu confio no teu cuidado. E quando nós fazemos isso, a palavra de Deus se cumpre em nós, que ele nos conserva em perfeita paz, que ele nos conduz neste mundo tenebroso, nos levando sempre, como diz a palavra do Senhor, a esses pastos verdejantes que ele tem preparado para mim e para você. Então não vamos apenas falar da soberania de Deus, vamos viver essa soberania
em toda e qualquer situação. Amém? Que Deus possa fazer isso conosco, comigo, fazer isso contigo, no nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, eu suplico que essa palavra possa fortalecer a vida do meu irmão, da minha irmã. Oh Deus, que neste momento tenebroso, neste momento, oh Deus, de tantas dúvidas que estejam pipocando ao nosso redor, que a certeza que venhamos firmar no nosso coração seja essa, que o Senhor cumpre os teus conselhos eternos, que o Senhor é um Deus soberano sobre toda e qualquer situação. Por isso, Pai, que possamos descansar na Tua palavra, nas Tuas promessas, e saber que tudo aquilo que está acontecendo, nada disso fugiu ao Teu controle. O Senhor não acorda de manhã como que dizendo o que eu tenho que fazer hoje. Não. O Senhor já sabe tudo o que tem que fazer desde a eternidade. Porque tudo o que acontece, acontece pelos teus conselhos eternos. Por isso, meu Pai, guarda este irmão. Não deixe que essa dúvida, esse medo, venha fazer ele esquecer dessa tua promessa e dessa tua palavra. Que o Senhor possa afirmar a fé dela, mesmo nesses dias de tribulação, que o coração dele seja guardado. E como disse o profeta, que o Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, aquele que confia no Senhor. Pai, eu quero ser um desses. Quero que o meu irmão seja um deste, Pai. A minha irmã seja uma destas. Sim, meu Pai, que venhamos a confiar em Ti, para que a paz do Senhor venha preencher a nossa mente, o nosso coração, especialmente nesses dias. No nome santo do Senhor. Amém e amém. Que Deus faça isso. Que Deus cumpra a sua palavra. Que Deus cumpra a sua promessa. E que venhamos a fazer como Isaías falou. Confiar em Deus, para que Ele guarde, conserve em perfeita paz a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Até um próximo encontro.